Meus queridos irmãos e irmãs aqui reunidos, irmãos e irmãs que rezam conosco pelas redes sociais, pela internet, nós temos a graça da Eucaristia no dia do Senhor. Cada domingo, independentemente de outros motivos, de outras intenções que nós possamos ter, cada domingo, dia do Senhor, é um dia muito especial em nossa igreja e não podemos esquecer-nos disto. Infelizmente, nós estamos vivendo numa época em que as pessoas estão perdendo o sentido do dia do Senhor, o sentido do domingo. Muita gente vive o domingo como se fosse um outro dia qualquer, ou até mesmo esquecendo-se daquilo que é o mais importante, que é a celebração, que é a oração, que é a igreja. Nós precisamos dar testemunho, nós que cremos em Jesus, nós que participamos da igreja, temos que dar testemunho da importância desse dia consagrado ao Senhor, a ser vivido não só pela oração, mas pela convivência fraterna, respeitosa, pacífica, isto é, se nós queremos glorificar a Deus, nós fazemos isso na Sagrada Liturgia, na Eucaristia, mas também com o nosso viver. Nós depois prolongamos a Eucaristia que celebramos. Domingo é dia de voltar o coração para Deus, ainda mais, porque cada dia devemos fazer isso. É dia de voltar o coração para os irmãos, por isso a importância de participar da comunidade, sobretudo nesse dia. E nós escutamos a palavra do Senhor, como um pai que reúne seus filhos ao redor da mesa e fala com eles. Deus fala ao nosso coração, Deus fala ao coração da comunidade, de cada família, quando nos reunimos para a Eucaristia. Nós acabamos de ouvir o Evangelho, em que Jesus se apresenta como o pão da vida, o pão do céu. Agora há pouco nós rezamos, nós cantamos o Salmo, dizendo que Deus deu a comer o pão do céu. Deu-lhes a comer, deu-lhes de comer o pão do céu. E na primeira leitura tinha uma figura, uma imagem desse pão do céu, que era o maná, aquele alimento misterioso que sustentou o povo do Antigo Testamento na sua caminhada no Êxodo, ali no deserto, no momento difícil. Deus manifestou o seu amor enviando este alimento. Eles que precisavam do alimento, da força, para chegar à nova vida, à nova terra, estavam caminhando. Mas o Evangelho de hoje se refere a este fato. Veja que na palavra de Jesus, ele fala do maná, isto é, deste alimento que foi dado ao povo lá na travessia do deserto. Mas é ele agora o verdadeiro pão do céu. Nós estamos lendo o capítulo 6 do Evangelho segundo João. No domingo passado, nós ouvimos a passagem anterior a esta, neste capítulo 6, que falava da multiplicação dos pães, da importância do pão partilhado, do pão multiplicado pela graça de Deus, pela bênção de Deus, mas também pela generosidade que estaria no nosso coração, deveria estar. As pessoas procuraram por Jesus depois desse episódio. Veja que a passagem que ouvimos agora há pouco fala de gente procurando por Jesus, e Jesus mesmo diz: vocês estão procurando por causa do pão que foi multiplicado, do pão que foi partilhado naquela ocasião. Mas estão se esquecendo de um outro alimento, de um outro pão que não pode faltar. Domingo passado, com a reflexão que certamente fizemos, com a oração, com a celebração,
nós crescemos ainda mais na consciência de que não pode faltar o pão de cada dia nas nossas famílias, e no tempo da pandemia, com tanta gente sofrida, precisamos partilhar ainda mais, ajudar ainda mais aqueles que mais sofrem, ser mais solidários. Não pode faltar esse pão de cada dia. Mas procurar Jesus só por causa desse pão, está faltando algo mais. Eles tinham visto o sinal, que é o reino de Deus chegando, que é Jesus realizando o reino de Deus através da multiplicação dos pães. Mas não tinham conseguido enxergar o sentido daquele sinal, o significado maior dele. Não é apenas o pão de cada dia que sacia. Existe uma outra fome que, para ser saciada, precisa desse pão do céu que é Jesus. A fome de vida, a fome de felicidade, a fome de plenitude, isto é, nós somos chamados à vida não só nesse mundo, mas à vida eterna. Por isso que ele é o pão da vida que não se esgota nesse mundo. Ele é o pão espiritual, o alimento que não pode faltar, senão a gente não caminha. Assim como nós precisamos de alimento para poder caminhar, precisamos do pão de cada dia para poder chegar aqui na igreja, fazer as outras tarefas, nós também espiritualmente precisamos do pão que é Jesus para poder caminhar, poder ter forças. O pão da palavra, o pão da Eucaristia, o pão do céu, o pão da vida. Mas diante da palavra de Jesus, as pessoas perguntam para ele, e o que é que a gente faz? O que é que nós devemos fazer? Qual é a obra que Deus quer de nós? Pode ver que agora há pouco tinha essa pergunta no Evangelho. As pessoas ouviram Jesus falar que ele era o pão da vida, que era o pão que desce do céu, que não podia ficar apenas com aquele pão que é importante sim, mas que não pode ser só isto. Aí então eles perguntam para Jesus, e agora? O que é que a gente faz? A resposta de Jesus é muito clara. Que nós somos chamados a crer naquele que Deus enviou como Salvador, como Senhor. Qual é a resposta? A fé em Jesus, crer em Jesus, acreditar nele. Quem crê em Jesus confia nele, entrega a ele as alegrias e as dores, os desafios, sem jamais desanimar, alimentado pelo pão da palavra, pelo pão que é Jesus da Eucaristia, vai sempre em frente. Mas nós sabemos como é importante não só confiar em Jesus. Quem crê, confia. Mas se confia, faz aquilo que ele fala, vive a sua palavra. Se você confia numa pessoa e ela lhe dá um conselho, você certamente vai seguir. Se você não confia, você não vai seguir. Então, em Jesus, se nós cremos, nós confiamos. Se nós confiamos, nós levamos a sério o que ele diz, isto é, junto com a fé vem a fidelidade a Jesus. Nós procuramos ser fiéis a ele, viver o que ele nos ensina nos mais diferentes situações da vida. Viver o que Jesus ensina. Aí, domingo passado, ressaltando a necessidade, a importância que nós temos de partilhar o pão de cada dia. Hoje, a necessidade que temos do pão da palavra e o pão da Eucaristia. Domingo passado, ou a passagem da multiplicação dos pães, com certeza despertou na gente um desejo ainda maior de querer ajudar quem necessita mais, com o pouco que nós temos. Hoje, não é só eu e Jesus, somos nós e Jesus, nós e o pão da vida. E esse nós, não é só nós que estamos aqui na igreja, o povo de Deus, o povo do Senhor, os que mais sofrem, os que não conhecem a Jesus, os que nem sabem desse pão, ou que nunca saborearam esse pão, mas que têm fome de vida, de felicidade, de justiça, de paz. E é o que é que a gente faz? O mesmo que nós procuramos fazer com o pão de cada dia. Não podemos deixar só para nós esse pão que é Jesus. Queremos levar para os irmãos esse pão. Queremos ajudar os nossos irmãos a chegarem até Jesus.
Mas para isso vamos nós até eles. É verdade que a pandemia dificulta hoje um trabalho pastoral, trabalho de evangelização que seja de maior proximidade, não é? De estar mais perto, de visitar. Mas nós sempre podemos fazer chegar de alguma maneira até esses irmãos a nossa oração, nossa amizade, nossa ajuda, para que essas pessoas também se alimentem do pão que é Jesus, se alimentem do pão da palavra, se alimentem do pão da vida. E eu tenho certeza que se na nossa casa, ou se um vizinho nosso estivesse sem alimento nenhum, e com isso doente, morrendo, nós não íamos deixar de fazer alguma coisa. Nós íamos até pedir aos outros, o que é que a gente faz? Porque às vezes sozinho a gente não consegue. O mesmo vale para quem está passando fome de Deus, fome da palavra de Deus, fome de Jesus na Eucaristia. A gente não pode achar que é normal que morram de fome, assim como a gente sabe que não é normal morrer de fome do alimento de cada dia. O que fazer? Cada um de nós faz tudo aquilo que pode, e a comunidade. A comunidade é que vai se organizando para ver como é que ela faz para fazer chegar até esses irmãos o pão que é Jesus, ou de ajudá-los a vir à igreja buscar esse pão, encontrar-se com esse pão, alimentar-se dele. Por isso que a paróquia é tão importante, essa grande comunidade de comunidades, essa grande família, que se alimenta do pão que é Jesus, mas que uma vez alimentada pelo pão que é Jesus, procura também partilhar esse pão e o pão de cada dia com os nossos irmãos e irmãs. Nós estamos iniciando o mês vocacional, já ouvimos no início um convite a viver esse mês dedicado às vocações. A cada domingo, como você sabe, nós vamos refletir, rezar a respeito de uma das vocações. O mês se inicia rezando pelas vocações sacerdotais, não só de modo geral, mas pelo padre que está aqui a nosso serviço da nossa comunidade, né? O Padre Jairo. Então, pedimos a Deus especialmente por ele, agradecemos a ele, pedimos pelos nossos irmãos padres, agradecemos a Deus por eles, para que tenham força de viver bem o seu ministério, sejam fiéis, felizes na missão. E depois, nas próximas semanas, vamos continuar a pensar as outras vocações, a rezar as outras vocações. Por que começa com o padre? Não é só pela importância da vocação sacerdotal, é porque dia 4 é dia de São João Maria Vianney, dia do Santo Curadás, que é o padroeiro dos padres. Então, é esse o dia do padre, dia 4. Então, começa sempre o domingo, próximo do dia 4, geralmente o primeiro domingo, é sempre o primeiro domingo do mês de agosto, dedicado às vocações sacerdotais. Então vamos hoje pedir a Deus pelos que já são sacerdotes, pedir a Deus pelas vocações, para que Deus desperte na igreja vocações sacerdotais. Nós falamos agora da importância do pão que é Jesus, do pão que desce do céu, que é a Eucaristia. Pelas mãos do sacerdote nós recebemos esse pão. Pelo ministério sacerdotal nós recebemos esse pão. Então, uma comunidade que valoriza o pão que é Jesus, o pão da Eucaristia, o pão da palavra, certamente também valoriza o trabalho, o ministério, a presença do sacerdote. Então, eu agradeço aqui o nosso querido irmão, Padre Jairo, mas agradeço a vocês que com ele trabalham, com ele assumem a vida da comunidade, vários serviços, vários pastorais, movimentos. A gente agradece de coração a todos vocês e rezamos por todos neste aniversário da paróquia, uma vez que continua a ser celebrado, foi ontem, mas continua no coração de cada um de nós, a ação de graças a Deus, entregando tudo ao sagrado coração de Jesus, no qual nós encontramos refúgio, força, consolação, esperança e paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.